que assume o viés neoliberal. A Guiomar Ramos de Mello, a Maria Helena Guimarães e o menino, que eu não lembro o nome dele agora, que foi reitor da UFPE, Moza. Eu fiquei me perguntando, esse pessoal, eles capturam o sentido de cidadania, né, que a gente tem estabelecido, e eles vão pensar numa escola que é muito diferente dessa escola democrática, do modo que entende, né, a escola democrática. Então, assim, é uma escola totalmente a serviço do mercado, esse negócio todo. Isso também seria um tipo de negação da educação escolar? Então, eu fiquei com essas indagações. Mas, assim, Haroldo, essas indagações, ela em nada diminui o valor do seu trabalho, o rigor metodológico, teórico, né? Você operou para fazer o seu trabalho. Eu tenho 32 anos, 33 anos de magistério superior, né? Entrei em fevereiro de 93 na UFPB, Campus 5, e 2003, 2002, todo o sertão virou UFCG. Então, são muitas bancas de mestrados e de doutorado, mas, assim, pegando a questão das bancas de mestrado, né, dos trabalhos apresentados, o seu trabalho é um dos melhores trabalhos, assim, em termos de construção, em termos de confecção, certo? Em termos de elaboração que eu vi. E aí eu fiquei pensando, será que eles não cogitaram a possibilidade, né, de já fazer a progressão para o doutorado, considerando o tamanho do seu trabalho, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos? Então, assim, você e Erenildo estão super de parabéns pela elaboração desse trabalho tão arrojado, tão rico teoricamente, metodologicamente, tratando de um tema tão fundamental, tão importante, tão crucial, certo? Que ainda que eu tenho dificuldades com a conceituação, né, do negacionismo, nesse caso em particular, mas o ataque, a, isso é óbvio, né? Isso é explícito, isso é descarado. A tentativa de captura, né, desse sentido de educação escolar republicana, inclusiva, diversa, democrática, que a gente tem, isso é fato, isso não entra em discussão. E combater isso é outro elemento, assim, que é uma urgência da maior urgência, né, de todos os modos, de todos os canais. Então, assim, é isso que eu tinha para te falar. Mais uma vez, obrigado pela chance, né? Pela oportunidade, pela possibilidade de ler o teu trabalho, de aprender tanto com ele, né? E parabéns pelo seu derrame de suor, que deve ter sido muito, né? Para dar conta de tanta coisa em tão pouco tempo, né? E não é da dar conta de tanta coisa, né? É a qualidade dessa coisa, porque, como eu falei, trabalhar com Foucault não é. Foucault, ou você odeia, não quer ver nem pelas costas. É isso. Obrigado, viu? Obrigado, professor Dorival, pelas contribuições. Certamente nós iremos ouvir alguns comentários do Haroldo em relação a seus posicionamentos, mas vale antecipar o nosso agradecimento ao reconhecimento do que nós já tínhamos anunciado na qualificação, que é a qualidade do trabalho que foi realizado por Haroldo, independente dos questionamentos, das limitações que ele contempla, e, de fato, ele
ele expressa uma potência já de ascensão para o nível de doutorado. E, inclusive, nós cogitamos isso, né, na qualificação. Eu fiquei ainda muito temeroso em insistir nesse ponto com o Haroldo, dado as condições objetivas dele, seja de saúde, seja familiar, seja de trabalho. E a ideia era que, de fato, a gente pudesse canalizar, né, a escrita do texto de modo tal que já apresentasse um projeto de tese, né? E o seu questionamento com relação a, a esta possível confusão que o texto gera, no sentido de que houve uma ênfase nos projetos de leis referente a determinados protagonistas, né, políticos da extrema-direita, que, de fato, o Haroldo acabou assim, gastando bastante tempo para poder, a partir dele, entender o elemento de enunciabilidade que se fazia presente nas várias propostas normativas, né? E, a partir daí, obter fontes derivadas que seriam pontos de remissões para as redes sociais, que seria, de fato, a instância, o lugar onde ele iria operar a análise dos enunciados da extrema-direita relacionado à questão do negacionismo, né? E aí, nós tínhamos conversado sobre a possibilidade de transformar essas próprias fontes, esses projetos de lei, como um material que poderia apontar a possibilidade de uma análise mais profunda do ponto de vista ideopolítico, desse negacionismo no espaço próprio do Estado, né? E aí configuraria como uma possibilidade de um projeto de pesquisa para o doutorado. Mas o tempo não nos permitiu desdobrar esta possibilidade, né? Então, tanto quanto também a que ele anunciou no final da fala, da apresentação dele, no que diz respeito à questão do metaverso, né, do enunciado algorítmico, que são novidades do ponto de vista do debate educacional e que enseja um novo campo de pesquisa, sobretudo no que diz respeito ao campo educacional, pedagógico, à luz de uma perspectiva Foucaultiana e do primeiro Foucault, né? Não de outros Foucault, mas do primeiro Foucault. Então, de fato, eu me acosto a essa sua observação, né, e reforço, né, porque é aquilo que eu dizia na qualificação, e nem sempre o santo de casa obra milagre, né? Obra milagre. É preciso a gente ouvir outras vozes. No caso, a sua fala e a fala do Solanini na qualificação passada, né, reforçou essa possibilidade do trabalho do Haroldo já apontar a possibilidade para uma tese, né, um projeto de tese. Mas a gente não teve tempo hábil para poder já trazer no texto escrito esse anúncio da sistematização de uma proposta de projeto de tese e de possíveis encaminhamentos que a banca poderia dar nesse sentido. Bom, eu queria só reforçar esse aspecto, né? Depois a gente conversa outros, e aí eu passo agora a palavra para o professor Antônio, ainda nessa parceria de apreciações de quem está com um olhar mais distante, né? De quem examina externamente o trabalho do Haroldo. Então, aí, Antônio Campos, sinta-se convidado a fazer uso da sua palavra. Reiterar os meus cumprimentos, né? Então, cumprimentar o professor Erenildo, cumprimentar os demais membros da banca, né? Cumprimentar Haroldo, né? Dessa vez a dinâmica mudou, né? Sempre eu estava acostumado a ficar por último, né? E quem fica por último, vamos dizer assim, se tem uma desvantagem, porque todo mundo já falou,
também tem uma vantagem, porque todos os problemas já foram apresentados, e você só faz elogios, né? Você fica numa situação mais confortável. Mas veja, eu recebi o trabalho do professor Erenildo, né? Eu, como todos vocês, né, como todos nós, tenho um tempo tomado pelas outras atividades da universidade, né? Então eu tirei os 3 últimos dias, né, para poder começar a dar uma lida no trabalho. E achei por bem escutar a qualificação, a banca da qualificação, né, que eu tinha gravado e fui reescutar, né? Então, diante do que foi dito, sobretudo diante do que eu disse lá, para retomar a minha fala agora, né, eu tenho que, vamos dizer assim, ter uma certa coerência. E essa coerência fica muito fácil de ser mantida justamente em face do desenrolar do trabalho de Haroldo, né? Então, todos aqueles elogios continuam, né? E eu tinha dito naquela época que faz pouquíssimo tempo, né, que a minha atuação, a minha observação, o meu interesse, sobretudo, né, é a estrutura da análise arqueológica que é, vamos dizer assim, empreendida, que é desprendida para a realização da pesquisa, né? Então, vamos dizer assim, esse é o meu foco de interesse. Então, dentro desse contexto, realmente, eu acho que foi algo que foi ventilado na qualificação, a questão que está no título, que o professor colocou anteriormente, a negação da educação. Eu também eu me filio a essa situação, né? Mas teve uma outra coisa, vamos dizer assim, que me chamou a atenção, não vou dizer me incomodou, me chamou a atenção, né? Ali na página 44, que você coloca o negacionismo como forma de recusa em aceitar verdades históricas e científicas, né? Então, num contexto de Foucault, a gente dizer que existem verdades históricas, né? Então, a gente vai lá para frente, na página 151, de uma certa maneira, você repete, né, essa afirmação, mas na própria página 151, você coloca como Foucault entende, né, a questão da história. Quando eu concluo o trabalho, sobretudo, quando eu presto atenção porque foi uma coisa que me despertou o interesse, né? Despertou o interesse e a alegria. A alegria, vamos dizer assim, a nossa alegria é quando encontramos, quando lemos algo, né, que nos chama a atenção e que nos deixa familiarizado, né? Nos coloca dentro daquele contexto. Então, quando conclui-se a leitura do trabalho, né, considerando que o que eu estou observando, sobretudo, é como você usa, né, a análise arqueológica, o que se tem é realmente tudo o que já foi dito da qualificação até agora. A gente tem um trabalho muito bem posto, porque é um trabalho, vamos dizer assim, que você começa a ler e, ao concluir, você percebe que ele expressa o caminhar de uma pesquisa, né? E, ao expressar o caminhar de uma pesquisa, ele apresenta um problema e apresenta uma solução ao final. De modo que eu acredito, aí sou eu fazendo uma avaliação da minha avaliação, uma autoavaliação, que esses detalhes, como o que eu coloquei aqui, como você usa a história, na realidade, ele só expressa um momento em que o pesquisador se encontra, né? Então, tratando-se de uma dissertação de mestrado, eu acredito que não seria razoável, né, exigir-se nesse momento que você já tivesse uma leitura, né, mais aprofundada, que você já tivesse assemelhado e se apropriado, vamos dizer assim, da forma como Foucault coloca essas questões. De modo que ressaltar essas situações
uma forma de eu querer dizer assim, esse cara é muito bom, eu vou ficar por perto dele, e para conquistar a amizade dele, eu vou ver se eu entro com essa pequeníssima contribuição. Né? Mas de coração, dizendo de coração para a razão, né? O que se tem de verdade, né? Não seria vamos dizer assim, apenas um elogio. É um elogio que se faz em face de uma constatação, né? E a constatação é que você realmente realizou um trabalho. Veja, na minha compreensão, essa banca, ou uma banca de defesa de dissertação de mestrado, ela deve servir, sobretudo, né, para qualificar o candidato. Quer dizer, lógico que é importantíssimo, né, o volume que vai virtualmente ou não para a prateleira de uma biblioteca, mas nós sabemos que, na verdade, esses trabalhos são fases preliminares, né, de um pesquisador que está se formando. Então, considerando que se isso seria uma fase preliminar, você está num alicerce muito seguro, um alicerce muito bem posto, de modo que se eu tiver que chamar a atenção de algum detalhe, é apenas esse, né? Você começar a observar como é que Foucault trata a história, porque eu acredito que seja uma consideração razoável de se fazer quando você for escrever o doutorado. Né? Na verdade, nós sabemos que Foucault ele faz, né, como outros autores, né, ele faz uma crítica à modernidade, ele faz uma crítica, sobretudo, à ideia de história de Hegel, né, essa ideia de progresso, de continuidade, né, mas essa é uma coisa que a gente só consegue se apropriar, inclusive eu, né, com o tempo de leitura. Eu acho que não deverei tomar mais o tempo da banca, né, nem de Haroldo, nem dos colegas, sobretudo porque sou sincero em dizer, não foi porque questão de tempo, porque eu tive o tempo, como disse a vocês, separei os 3 últimos dias e me dediquei a ler esse trabalho, e realmente eu não encontro nele, a não ser essas, vamos dizer assim, esse cabelinho de nada, né? Procurando um cabelinho em cima de um ovo para poder fazer essas considerações. Então, eu tenho muito que parabenizar a Haroldo, né? Parabenizando a Haroldo, consequentemente você reconhece, ou consequentemente se reconhece o trabalho de orientação do professor Herenildo, né? Se reconhece, vamos dizer assim, se reconhece no trabalho de Haroldo um fruto, né? Um fruto saboroso, um fruto que está bem maduro, vamos assim, do grupo GPDIV, né? Então, com essas considerações, eu encerro aqui a minha fala, reiterando, né, o meu orgulho de estar participando dessa banca aqui com vocês e da felicidade de ter podido ler e avaliar o trabalho de Haroldo. Muito obrigado, felicidade para todos. Obrigado, professor Júnior Campos. Nós reforçando, reiteramos o seu aceite e a sua permanência em ler dentro das suas condições objetivas de tempo o trabalho, né, que nós encaminhamos para você. E eu apenas sinto, né, de não ter podido participar como orientador seu da sua tese de doutorado durante o período que você esteve conosco, né, no grupo de pesquisa, naquela fase em que estava fazendo seu doutorado em São Paulo. Bom, mas o diálogo permanece, né, tanto é que nós estamos aqui agora, nesse momento, solicitando a tua presença, as suas contribuições, e agradecemos, né, a sua fala a respeito do trabalho. Bom, então, passamos a palavra agora ao professor Marcos Ângeles, professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, vinculado também ao grupo de PITIV, ao Departamento de Aplicações Pedagógicas e ao MPGAV, não é isso, Marcos? PPGAV. Isso aí. Pois é, a palavra é com você agora. Muito bem, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar os colegas da banca,
professor Dorival, professora Aline, professor Júnior, cumprimentar todos os que estão aqui presentes, os familiares, amigos, Bruno aqui, bolsista PIBIC, do grupo de pesquisa que eu lidero, representando aí o grupo. Quero agradecer a Haroldo, ao professor Arenildo, pela permanência nessa banca examinadora. Então, é sempre a renovação do voto de confiança, né? A gente participa da banca e participa da qualificação e da banca, né? Então, vocês estão dobrando a aposta na leitura da gente. Então, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ler o texto quando ele está na etapa da qualificação, quando a gente tem a oportunidade de ler o texto pela segunda vez, né? Quando ele é preparado para a defesa. Eu queria, né, antes de iniciar minhas considerações propriamente ditas, já que o professor Dorival já falou e o professor Júnior, dialogar especificamente com essa questão do negacionismo. Se há uma ordem discursiva da extrema-direita que nega ou que não. O professor Dorival diz uma coisa muito interessante, que a extrema-direita ela disputa a educação escolar. Eu não tenho dúvida que isso acontece na arena política, né? Inclusive no cotidiano, nas redes sociais, nos projetos de lei. Então, não só essa extrema-direita que hoje está aí, a direita, né, sempre disputou o orçamento da educação pública, inclusive, né? A gente vai discutir agora em Campina Grande, na ANPAE, né, sobre o Plano Nacional de Educação, e foi uma arena de disputa, né? Eles estavam querendo aí 10% do PIB, uma parte desse PIB para a iniciativa privada, né? A parte desse percentual dos recursos da educação. Então, sem dúvida, o professor Dorival, o professor Júnior, existe essa disputa, né, pela educação escolar. Agora, me parece que quando Haroldo coloca na dissertação dele que existe, né, uma estratégia, um modus operandi discursivo que é negacionista, então me parece que esse modo de disputa ele passa pela negação discursiva, retórica. Então se nega como uma das estratégias de disputar, né? Inclusive até se reivindicando a destruição total e completa. Ora, o que é o projeto de lei do homeschooling, né? Se não é uma proposta de negação. Todo o discurso do homeschooling é de desescolarização. Quanto mais puder se desescolarizar a educação, melhor. É isso que coloca o homeschooling, no final das contas. Educar, ensinar, mas sem escolarizar, porque o problema é a escolarização. Então, me parece que, do ponto de vista concreto, material, existe essa disputa, e, discursivamente, uma das estratégias de fazer essa disputa é a negação, né? Enfim, é uma leitura que eu faço também a partir da dissertação. Agora eu quero encaminhar, né, a partir das impressões que eu tive da leitura, né? Então, eu percebi, né, ficou evidente que os capítulos da dissertação foram reestruturados, né, depois da qualificação. A pesquisa avançou em termos de seleção de fontes, de análise, de discussão, né, sobre o objeto, sobre o problema. Então, ao propor analisar esse discurso extremista de negação da educação nas escolas e nas redes, ou melhor, da educação escolar nas redes, né, Haroldo aceita de bom grado mergulhar, né, nesse submundo do metaverso discursivo, que cada vez mais ganha espaço na superfície, né, do debate público. Eu vejo essa tarefa dele como algo muito difícil de fazer, né? Assim como uma refeição indigesta. Então,
mas Haroldo se propõe a fazer e faz muito bem. E que bom que ele fez, né? Pois tinha que ter alguém para fazer esse trabalho difícil. É claro que existem, né, cada vez mais estão se proliferando algumas produções acerca do neoconservadorismo, né? Então, a sua pesquisa se soma, né, a uma série de outras que estão indo nessa perspectiva, embora a sua tenha um elemento original muito interessante, que é a questão arqueológica, né? Pensar essa questão na perspectiva do enunciado, na perspectiva arqueológica. Eu tenho ministrado no PPGAD a disciplina Estado e Política Pública, então, certamente, esse texto ele vai ser uma das referências quando a gente for estudar esse neoconservadorismo que tem tomado conta do Estado brasileiro e das políticas públicas. Mas, seguindo, né, quando Haroldo esquadrinha, né, esse metaverso discursivo, e aí ele se apropria e aprofunda a questão do metaverso a partir da qualificação. Eu fiquei muito feliz quando li o seu texto agora, porque a gente percebe, né, que se aproveitou essas questões que a gente colocou, né, na qualificação. Olha, a questão do metaverso, né, invista nisso, porque isso é um elemento importante do seu objeto, do seu problema. E aí você explora muito bem. Então, você apresenta uma contribuição para a pesquisa em educação. Eu penso que essa contribuição ela não está simplesmente no fato da gente enxergar a necessidade de acionar contradiscursos, né, que possam fazer a defesa da educação escolar nas redes sociais. Se fosse só isso, era muito simples, né? A pesquisa ela faz um esforço para demonstrar o próprio modus operandi de discurso da extrema-direita, e nesse empreendimento você consegue demonstrar que o próprio algoritmo ele não é isento, ele não é neutro, né? Ele favorece as postagens de extrema-direita. Isso está lá no DNA desse algoritmo. Ou seja, as redes sociais elas são empresas que têm donos que estão alinhados politicamente a esse campo. Isso ficou cada vez mais claro, né, nos últimos meses, no último ano, com a ida, depois a saída, né, do Elon Musk, que é dono do X, uma das redes que você analisa. Ele entrou no governo Trump, né, para criar um departamento para demitir os funcionários públicos, e depois saiu do governo. Enfim, então, além dessa defesa da educação escolar que a gente precisa fazer nas redes sociais, né, então a pesquisa ela aponta para uma necessidade de organização dos movimentos em defesa da educação usarem o próprio algoritmo contra ele mesmo. E aí a pesquisa não diz como é que a gente vai fazer isso, né? Isso seria querer demais. Mas a gente precisa, né, entender como fazer isso. E aí eu digo que esse é um desafio desse momento histórico. A sua pesquisa sozinho que vai dizer isso, obviamente. Quem disser como a gente vai fazer isso, ganha prêmio. Enfim, me parece que a pesquisa aponta para isso. Então, a partir de agora, eu quero passar para algumas considerações pontuais, no sentido de contribuir com a qualidade do texto que será depositado. Algumas o professor Dorival já fez, que eu concordo. Inclusive, eu trouxe aqui também, de maneira muito similar com o professor Dorival. Então, veja, a primeira é justamente uma das que ele traz. No resumo, né, você diz, e depois você confirma na metodologia, que assim, a segunda etapa foi o mapeamento das fontes, divididas em fontes reitoras, projetos de lei de viés ideológico e fontes derivadas, as publicações. Eu fiquei pensando, né, o professor Dorival também, se no seu objeto, né, a instância são as redes sociais, como é que as redes sociais são as fontes derivadas, fontes secundárias? E as fontes reitoras são os projetos de lei. Então, quando você puder, você responderia essa questão. Porque
na minha leitura, as fontes reitoras seriam exatamente as redes sociais, visto o vínculo mais direto que ela tem com o objeto. Enfim, mas como você mostra o percurso da pesquisa, você começa primeiro pelos projetos de lei para chegar na rede social, né? Enfim, mas aí você fica à vontade para responder daqui a pouco. Na página 15, você diz que sua pesquisa permite compreender os fatores que contribuem para a ascensão do extremismo nas redes sociais e seus ataques à educação escolar. E veja, eu não sei se analisar essas modalidades discursivas permite compreender os fatores que contribuem para a ascensão do extremismo nas redes e o ataque à educação escolar. Me parece que é possível explicar esse fenômeno a partir de fatores materiais, não fatores discursivos. Por exemplo, a própria crise do sistema econômico, o fascismo como um movimento de massas que coopta a classe trabalhadora, essa disputa que o professor Dorival aponta, que os setores conservadores, neoconservadores, os neoliberais fazem do espaço escolar. Eu acho que, para mim, isso já explica, né, esse fenômeno, essa ascensão do extremismo nas redes sociais. Eu penso que a sua contribuição, né, da análise das modalidades discursivas, ela vai no sentido da gente melhor entender os dispositivos, né, discursivos e como eles operam para deslegitimar a educação escolar. Entender como eles operam, modus operandi, né? Então, isso vai ajudar a gente, enquanto academia, enquanto educadores, gestores, a desarmar ou a eridir esses discursos, acionando outras ordens discursivas e outros domínios discursivos. Ou, como eu falei agora há pouco, utilizando o algoritmo contra ele mesmo. Mas não que a pesquisa vá explicar a ascensão desses movimentos. A ascensão desses movimentos eu acho que já está explicada pelo próprio movimento do capital. Ele está em crise, né? Sempre que o capital está em crise, o fascismo aflora. Olha aí o mundo em guerra, né? A matança que está tendo, né? Aí, do mesmo modo, na página 15, você diz que a pesquisa poderá fornecer subsídios teóricos e práticos para a elaboração de estratégias que promovam uma educação que resista à desvalorização e à violência, reafirmando seu papel central na formação de uma sociedade democrática e plural. Então, se a batalha é no campo do discurso, me parece que não é desenvolvendo uma educação desse ou daquele jeito que se vai resistir. Eu me refiro à questão das redes sociais. Me parece que a gente tem que acionar outro discurso que está operando contra a educação escolar. Então, não é melhorando a educação que a gente vai acabar com o discurso negacionista na rede social, por melhor que a escola seja, né? Então, o discurso negacionista, né, da escola, da educação escolar, vai continuar lá. O que a gente precisa é confrontar, né, combater esse discurso usando o algoritmo contra ele mesmo. Então, ainda na mesma página, né, aparece uma questão que estava no texto da qualificação, que você faz menção às fontes historiográficas como fontes exclusivamente escritas, né? Então, eu acho que é importante você rever, porque a historiografia, né, ela já superou essa questão da fonte escrita. A gente vai ter a história nova, a escola dos anais, né, a história oral, a noção de fonte historiográfica transcende, né, essa coisa da... Antes não era só a fonte escrita, né, mas era fonte oficial, né, depois qualquer coisa escrita, e hoje se compreende qualquer artefato cultural, né, produzido pela espécie humana, pode ser uma fonte histórica, né? Então, observar isso que você traz. Na página 33, você faz uma discussão sobre a perda de poder
das empresas de telecomunicação em função do aparecimento das redes sociais. E você diz com essas palavras, ó, o poder de pautar a agenda pública se fragmenta. Aí, eu não sei se esse poder se fragmentou. Olhando comigo, pensando cá com os meus botões, me parece que esse poder ele se fragmentaria se ele fosse distribuído para qualquer um de nós, que somos cidadãos. Mas o que parece que ocorre é que esse poder que outrora estava concentrado aqui no Brasil, por exemplo, lá nos magnatas da telecomunicação, os Marinho, os Saad, os Macedo, agora ele vai para as big techs, ou eles dividem, né? Então, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, o poder da comunicação está com esses caras, não é com quem está fazendo postagem no Instagram, no Twitter, né? É por isso que eu questiono se realmente isso é um movimento, como você chama, de revolucionário, ou se é apenas uma alternância de poder dentro do próprio local, né, que o capital estabelece sua lógica. Eu lembro, né, não sei se vocês lembram, quando o Monark, aquele youtuber, né, bem polêmico, ele disse, mas eu sou o dono dos meios de produção, porque eu tenho meu canal no YouTube, um podcast. Ele achando que era o dono dos meios de produção. Aí depois de poucos meses ele caiu em desgraça, porque ele disse que achava que o Brasil podia ter um partido nazista, né, que não teria problema. E aí pronto, ele caiu no ostracismo. Então, que poder um cara desse tem? Né? O poder da Big Tech, que permite ele estar ali enquanto ele foi interessante para dar lucro para aquela Big Tech. Né? Então, veja, ao contrário do que ele achava, não tinha nenhum poder midiático, não era somente dono de um canal do YouTube. O verdadeiro poder é da Google, né? A empresa que controla o YouTube. Então, na página 38, você diz: é crucial reconhecer que, ao escrever o código do algoritmo, né, esses profissionais estão, de fato, selecionando e organizando conteúdos aos quais temos acesso, definindo a arquitetura da informação, os feeds, as notícias, os resultados e, fundamentalmente, as regras do jogo discursivo. Não são os profissionais que definem nada disso, são as companhias, as big techs, os CEOs, né? Os donos dessas companhias. Os profissionais, os programadores são só trabalhadores que estão lá programando, não são eles que definem. Então, rever mais uma vez a questão da posição do sujeito, né? Embora você diga textualmente que não se refere à identidade do autor, mas aí em alguns trechos você diz que o sujeito é quem fala. Não é, a identidade do autor não é quem, né? Seria mais adequado falar em posição, em lugar vazio. Mas isso é uma coisa bem pontual também. Na página 45 está dito que o pastor da igreja, pois, independentemente de quem esteja ocupando aquela posição, ele continuará cumprindo a sua função enunciativa de propagar valores cristãos. Veja, o caso do pastor propagar valores cristãos não é uma função enunciativa, é uma função eclesiástica. Ele é um pastor, ele é um padre. Né? Não confunda a função que ele ocupa lá, pastoral, com função enunciativa, e também não confunda valor com enunciado. Uma coisa é discurso enunciado, outra coisa é valor, convicção, norma. É claro que o enunciado ele pode funcionar enquanto valor, enquanto norma, mas aí é um outro debate. Mas é preciso a gente estar com essas categorias claras para não realizar essas confusões. Avançando, né, na página 70, você diz: por fim, aqui notamos um achado de grande relevância para a compreensão da gênese e estrutura do discurso negacionista da educação escolar. Aí eu alerto, né, para o cuidado com o fato
de que você não está fazendo genealogia para estar dizendo que achou a Gênese. Não é genealogia do discurso. E aí você, mais na frente, traz novamente essa expressão da Gênese ou da genealogia. Avançando para a página 78, aqui é uma observação acho que parecida com o que o professor Dorival também fez. Você coloca o Marx como se ele fosse primeiro posterior ao Durkheim, né? Primeiro aquela observação, realmente aquele é o período de vida do Durkheim, não da obra, mas aqui a questão é outra. Você fala do Durkheim, ele constrói aquela sociologia mais conservadora, mais positivista, e depois você fala, posteriormente, Marx e Engels, como se o materialismo histórico dialético do Marx fosse uma superação do que o Durkheim produziu, mas não teria nem como ser, porque o Marx, embora seja contemporâneo do Durkheim, mas ele vem um pouco antes, né? O Marx nasce e morre no século XIX, o Durkheim vai morrer lá pelo século XX. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ambos, né, eles pensam, tanto Marx quanto Durkheim, eles pensam os complexos sociais no século XIX, mas sob diferentes bases teóricas. Eles um não vai pensar a respeito da obra do outro. Agora, ainda no mesmo parágrafo, você fala, né, quando fala que Marx, no século XIX, você diz, temos aí o surgimento da pedagogia crítico-reprodutivista, né, fazendo as referências a Bourdieu e Althusser. E aí, cuidado, né, porque essa questão das pedagogias crítico-reprodutivistas, veja, Bourdieu e Althusser está lá nos anos 70, que o professor Dorival chama atenção. Mas nem Bourdieu, nem Althusser vai dizer, olha, nós somos teorias crítico-reprodutivistas. Quem vai dizer isso, né, é a partir dos anos 80, aqui no Brasil, como, por exemplo, o Dermeval Saviani, no livro Escola e Democracia, quando ele classifica as pedagogias, as teorias da educação. Ele vai dizer, tem teorias que são da educação e são pedagogias, e tem teorias que são sobre a educação, mas não são pedagogias. A exemplo daquele pessoal lá da escola francesa, como Althusser, como Bourdieu, eles fazem teorias da educação, mas não propõem diretrizes para a transformação do ato educativo. Eles vão dizer, olha, a sociedade capitalista é assim, o capitalismo, a escola funciona desse jeito, e não tem o que fazer no capitalismo. A gente precisa superar o capitalismo. Por isso que elas são crítico-reprodutivistas. Aí eu sugiro você revisitar a Escola e Democracia para ver como que Saviani classifica isso, certo? Não dá para dizer que no século XIX surgiu uma pedagogia crítico-reprodutivista. Na página 79, você diz que Paulo Freire e Dermeval Saviani contribuíram significativamente para a formulação de uma pedagogia crítica, também conhecida como pedagogia libertadora. Aí eu quero ressaltar, né, que em seus escritos, o Saviani ele é crítico à chamada pedagogia libertadora de Freire. De modo como você escreveu, parece que eles foram fazendo juntos ou em sintonia. Na verdade, quando o Libânio faz a classificação das tendências pedagógicas, aí ajuda nesse debate, o Libânio vai colocar o Freire como pedagogia libertadora e o Saviani como a pedagogia histórico-crítica. Né? Claro, ambos fazem, né, a crítica à escola na sociedade capitalista, aquela escola que não questiona, que não problematiza. Enfim, Saviani discorda de Freire quanto ao tipo, né, de pedagogia crítica que se deve lançar mão. Então, Saviani propõe o que ele chama lá na tese dele de pedagogia histórico-crítica, né, que difere dessa noção de pedagogia libertadora do Freire. Então, eu sugiro também revisitar lá a Escola e Democracia. A partir da página 84, você traz toda uma discussão fundamentada em Freire sobre a diferença entre o radical e o sectário. Eu fiquei muito feliz porque foi um dos elementos que a gente conversou na qualificação. Você
trouxe, fundamentou muito bem. Só que tanto antes dessa passagem na sua dissertação, quanto depois, você continua falando em movimentos extremistas radicais e ultra-radicais. Eu sei que existe uma literatura que aponta para isso, mas eu não sei se ela ajuda na sua argumentação. E as próprias fontes de pesquisa lá dos extremistas, eles não se reivindicam enquanto radicais. Porque uma coisa é se eles se autodenominassem como radicais de direita, mas eles não se colocam dessa forma, né? Então, por que chamá-los de radical? Quando a gente chama eles de radical, a gente está colocando eles num patamar que eles não estão. Eles não fazem nenhuma crítica radical à escola moderna. Quem faz a crítica radical são os marxistas. É Freire, é o Saviani. Eles são sectários. Por quê? Funcionam como seita. É essa a questão, né? Então, você traz o Freire, faz essa discussão, mas ao longo do seu texto todo você mesmo ignora. Você continua tratando eles como radicais ou ultra-radicais. Então, só para fechar aqui, né, eu penso que a gente, a partir dessa discussão do Freire que você faz, a gente consegue superar essa questão e entender esses movimentos como que realmente eles são: sectários, fanáticos, terroristas e criminosos, porque já estão condenados, muitos já estão cumprindo pena, né? Então é isso: sectários, terroristas, criminosos e fanáticos. Na página 91, você diz que é inegável que a extrema-direita atual, embora operando dentro do campo democrático e institucional, conseguiu se articular de tal maneira que penetra seus projetos e pautas, muitas delas com claras matrizes nazifascistas, no debate público e nas estruturas de poder. Eu fiquei pensando aqui, que campo democrático é esse que permite que essa extrema-direita fascista faça tudo isso? Que campo democrático é esse? É um campo democrático? Assim como a democracia dos Estados Unidos não é uma democracia popular, é uma democracia liberal burguesa. Está aí por que ela é problemática. É uma democracia? Mas é uma democracia burguesa que permite o fascismo que ele aflore. Pronto, agora uma observação mais técnica, que aí você precisa resolver de todo jeito. Todas as imagens que você colocou na sua dissertação estão em baixíssima resolução. Estão péssimas. A gente não consegue ler nem visualizar nada. As que eu trouxe aqui no seu slide, que algumas são as mesmas, estão ótimas. A resolução está perfeita. Então, resolva, corrija isso, porque aí vai para a versão final do depósito, que aí a sua fonte, né, principal. Então, a gente quer ver as postagens. Quer dizer, a gente não queria vê-las, né? Mas já que você está estudando elas, a gente precisa vê-las, né? Então, precisa resolver isso. Na página 114, você fala em contexto discursivo. E aí, cuidado com essas construções argumentativas, porque a noção do contexto é empregada quando a gente interpreta as coisas numa perspectiva hermenêutica, numa perspectiva da exegese, né? Então, nessas abordagens, o contexto, né, é uma categoria fundamental. Lá na fenomenologia, né? Tanto é isso que o que mais os historiadores fazem é transitar por contexto, analisar conjuntura. E isso não é o seu objeto. Então, não cabe aqui estar falando em contexto discursivo. Quando você fala em contexto discursivo, você está justamente elidindo o enunciado, em última análise, do próprio discurso. Então, a gente não faz análise de contexto, certo? Então, precisa ser explicitado
E aí é o que você fez, né? É o próprio enunciado. Página 118, figura 17, não apenas ilustra o apelo do deputado pela retomada das escolas cívico-militares. Aí eu fiquei olhando, mas se a publicação foi feita em 2021, Bolsonaro ainda era presidente, as escolas militares ainda estavam vigentes. É verdade que aqui na Paraíba não teve muita adesão, mas não faz sentido reclamar pelo fim das escolas cívico-militares em 2021. Né? Então, você dá uma olhada lá na página 118, veja se tem algum equívoco nessa postagem, reveja essa data, às vezes só é a data está errada, né? Página 121, ao se referir a um dos projetos de lei do Cabo Gilberto, você diz: a justificativa do projeto se ampara na ideia de que o movimento comunista, ao longo do século XIX, foi responsável por diversas violações dos direitos humanos. E aí eu pergunto, mas diz isso mesmo o projeto lá do Cabo Gilberto? Porque, veja, se está dito desse jeito mesmo, tem um erro factual lá do Cabo Gilberto. Porque a noção de direitos humanos não é uma coisa do século XIX, é uma coisa do século XX. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1848. Claro, eu não fiz nenhuma análise arqueológica do enunciado de direitos humanos para ver se a gente encontra essa formulação, essa expressão em algum texto do século XIX. Estou dizendo que não existe. Mas, enquanto Declaração Universal dos Direitos Humanos, é do final do pós-guerra. Como é que o marxismo, no século XIX, o comunismo, violava direitos humanos? Se é uma construção posterior. Tudo bem, lá a postagem lá do Gilberto pode ter esse anacronismo, não? Usando essa expressão. O Kim Kataguiri disse que o Marx teve um desgosto quando viu as mortes que o comunismo produziu no século XX, né? Então, nada impede dessa postagem do Gilberto ter isso também, né? Na página 148, você fala em canais como o Brasil Paralelo e a influência de intelectuais como Olavo de Carvalho. E aí, particularmente, eu acho muita condescendência sua chamar Olavo de Carvalho de intelectual. Eu acho que o sujeito que fugiu da escola no 4º ano primário vivia, né, de repetir teorias da conspiração lá do Steve Bannon, porque não era nem ele que criava, ele só repetia aqui para o Brasil. Não dá para ser chamado, não é nem porque ele fugiu da escola na 4ª série. Né? Você pode ser um intelectual sem ter muito estudo, mas o que ele fazia não tinha absolutamente nada de trabalho intelectual. A questão aqui, eu acho que cabe mais ideólogo da extrema-direita, teórico da conspiração, conspiracionista, fanático, guru, né? Guru da extrema-direita. Então, eu acho que a gente tem que dar os nomes que cabem. Seu texto está cheio de destaques em negrito. Não tem a menor necessidade disso. Seu texto, ele precisa, eu nem sei se a BNT permite encher o texto com esses destaques. Né? Acho que poderia ter, mas mesmo que permita, eu acho que não tem necessidade disso. Deixa o texto limpo. Outra coisa, há muitas citações diretas dentro do texto sem aspas, muitas mesmo. É preciso revisar. Do mesmo modo que há várias indicações do tipo grifos nossos, sem ter nenhum grifo na citação. Né? Então, é necessário rever esses aspectos. Estou me encaminhando aqui para o final, na página 103, você fala em algoritmo enunciativo, a maneira pela qual a lógica algorítmica estrutura a circulação e a recepção dos enunciados na plataforma. Surge como um campo promissor de futuros trabalhos de pesquisa. Perfeito. Eu acho que esse é um achado fundamental. Viu? Essa ideia de enunciado algoritmo, acho que aqui você já tem uma tese.
para desenvolver, né? Uma tese arqueológica, mas pensando o algoritmo enquanto enunciado. Me parece que ele funciona como enunciado. Ele vai conectando aqui, aciona, abre um campo de coisa que pode ser dita, que não pode ser dita, ele nega, ele afirma, ele superlativiza determinadas coisas, outras ele elide. Parece um enunciado trabalhando o algoritmo. Então, essa é uma questão, viu, professor Emildo, Haroldo, para que se investigue. Achei fenomenal essa sacada aqui, certo? Em suma, sem desconsiderar as questões apontadas, é um texto muito bom de se ler, acho que alguém disse isso aqui, né? Eu penso que a pesquisa consegue alcançar aquilo que se propôs a fazer, nos traz uma grande contribuição, não somente no campo dos estudos culturais, eu penso que também no campo da política pública, da gestão educacional. Os gestores precisam enfrentar essa questão das redes, do discurso extremista, e também para os movimentos sociais que se organizam em defesa, né, da educação, da escola pública. Então, em razão dessas questões, eu faço votos, viu, Haroldo, que você seja aprovado aqui hoje e saia com seu título de mestre. Parabéns. Obrigado, professor Marcos Ângelos, pelas ricas contribuições. Fique sabendo que nós queremos ouvi-las. Está baixinho o áudio do Erenildo, não estou conseguindo ouvir direito. Sua voz. Obrigado mais uma vez, a contribuição do Marcos nesse momento, nessa tarde de hoje. E assim como as falas do professor Dorivaldo, do professor Antônio, nós iremos escutar com mais cuidado no momento posterior e dentro do prazo do tempo disponível de Haroldo, certamente serão contempladas. Eu passo aí a destacar também, a partir da fala do Marcos, esse achado bem significativo da pesquisa do Haroldo, com relação ao metaverso discursivo e ao que a gente acabou denominando, ainda não é uma categoria de análise, é apenas uma formulação intuitiva ainda, que é a noção de algoritmo enunciativo, como também a expressão metaverso discursivo. E, de fato, tanto quanto eu tinha falado anteriormente, a partir da fala do professor Dorival, essas duas noções elas indicam a possibilidade de um desdobramento em nível de doutorado, né, para não só apenas desenvolvê-las, né, como também de transformá-la em conceitos chaves e processos de escavação do discurso, seja da extrema-direita ou de outras modalidades discursivas. Então, eu agradeço aí o destaque feito por Marcos e o reconhecimento da potencialidade que esse achado da pesquisa de Haroldo aponta, enquanto desdobramento de pesquisas futuras. A professora Aline ficou por último, né, dentro desta classificação. A gente pode até, de certa forma, Aline, outros, né, vamos dizer assim, resistir a essa ideia de que a mulher fale por último, que não é o caso aqui, né? A Aline não está falando por último por conta da sua posição feminina, mas por conta de um rito que a gente, de certa forma, pode até quebrar em outras oportunidades, começando pelas mulheres e depois os homens falando. Então, sinta-se à vontade, Aline, para exercer o seu direito à fala enquanto examinadora. Olá, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite, né, do professor Haroldo, do professor Erenildo,
né? Haroldo aqui como mestrando, professor Erenildo como orientador, cumprimentar também a banca, né? Professor Dorival, professor Marcos, professor Antônio e os demais presentes aqui nesta sessão. Haroldo, dizer que o seu trabalho continua encantando, né? Você realmente traz um trabalho que, desde a qualificação, eu fiquei muito feliz em vocês me manterem na banca, porque realmente é uma oportunidade de aprender muito com o trabalho de vocês, né? Eu não sou da mesma perspectiva teórico-metodológica, então, para mim, é um aprendizado, né? Tem as críticas que já coloquei na qualificação, mas são realmente de ordem epistemológica, então não vale a pena a gente falar. Vou falar apenas das coisas que eu acho que eu